No turbilhão de emoções que se desenrola quando a traição é revelada, a esposa astuta e manipuladora é finalmente pega em flagrante. Contudo, o que ele não podia prever era que estava casado com uma mulher narcisista e manipuladora, há anos sendo jogado como um peão em um tabuleiro perverso. Ela mestra na arte da manipulação não apenas distorce a realidade, mas difama o marido perante seus próprios familiares, ocultando sua própria culpa no colapso do casamento. Cada ação, uma tentativa calculada de destruição, um jogo maquiavélico para aniquilar não apenas o corpo, mas também a essência daquele que ousou amá-la sinceramente. Neste universo sombrio, ela persiste incansável em sua busca por destruição. Peguei minha esposa traindo e ela me deixou à morte, depois roubou milhares de mim e tentou arruinar minha vida. Já se passaram cerca de 2 anos desde esse episódio. Sou um homem de 40 anos, e ela, minha ex-esposa infiel, tem 39 anos. Nos conhecemos durante o ensino médio, no final do último ano dela. Eu havia acabado de me formar e a conheci trabalhando em uma locadora de vídeos em um pequeno subúrbio. Tornamo-nos amigos próximos ao longo de 6 meses e, eventualmente, reuni coragem para dar um beijo, e o restante, como dizem, é história. Infelizmente, como é evidente nesta postagem no subreddit, todos sabemos que a história não teve um final feliz. Eu nunca havia vivenciado amigos que traem, nunca ouvi falar sobre isso, e não tinha noção do trauma que estava por vir. A descoberta aconteceu de maneira aleatória enquanto meus pais estavam nos visitando, e minha ex partiu para o casamento de um colega de trabalho em outro estado, evento que ela mencionara 2 semanas antes. Perdi meu telefone durante o dia e, ao perceber isso durante um filme com meus pais, decidi usar o recurso encontrar meu iPhone. Com 10 anos de casamento, tínhamos várias contas vinculadas, e o iTunes era uma delas. Para minha surpresa, em vez do meu telefone, vi o dela no topo da lista, indicando que estava em um hotel local a cerca de 1 hora de distância, também conhecido por sediar casamentos. Acreditando que ela estaria lá por volta das 20 horas, dirigi até o hotel, mas não consegui encontrá-la após 2 horas de busca. Reduzi o GPS para uma ala específica, mas ela não estava no restaurante. Então, inspirado em uma técnica de Ed Murphy, quando você consegue algo de graça ou entra em algum lugar onde não deveria estar, abordei a recepção e inventei. Minha irmã estava naquele casamento mais cedo, e estou preocupado que alguém se aproveitou dela porque ela está bêbada. Você poderia me dar o número do quarto? Depois de uma hesitação breve e me pedirem um número de telefone, apontaram para o quarto. Meu coração acelerou enquanto eu virava algumas esquinas, já ciente do que encontraria. Bati na porta e tentei novamente a abordagem de Ed Murphy, serviço de quarto, mencionei no tom mais agradável que pude reunir, ocultando minha raiva e fúria. Um homem atendeu e disse que eu devia ter o quarto errado. Imediatamente, minha cobertura foi desfeita. Acho que tenho um maldito quarto certo, que tal abrir para podermos conversar? Minha esposa infiel começa a me mandar mensagens. Finalmente descobriu, o jogo acabou, ela diz. Ela quer conversar de manhã e se recusa a sair do quarto. Ah, ok, passe a noite inteira com seu amante, entendi. Fiquei por mais ou menos 1 hora, apenas para ver se eles sairiam. Neste lugar, os banheiros ficam nos corredores, estilo europeu, mas ninguém apareceu, e desisti. Fui e tirei fotos do carro dela como alguma espécie de prova, e voltei para casa com o coração partido para uma noite sem dormir. Ela me pediu para encontrá-la em um parque público onde ela sabia que haveria pessoas. Ela realmente disse isso. Ah, ok, nunca pus a mão em você ou levantei a voz para você em 20 anos, mas agora a violência doméstica é uma preocupação. Fazendo-a esperar, cheguei ao parque alguns minutos atrasado e percebi que minhas expectativas ainda estavam equivocadas. Mesmo que eu tivesse recebido o tratamento mais frio na noite anterior, estava pronto para fazer isso funcionar, para consertar. Eu vim com um coração perdoador, esperando remorso. Certamente, minha esposa de 10 a 11 anos não iria distorcer toda a nossa existência, certo? Ela está em lágrimas, diz que está arrependida, mas parece que o tempo todo ela só está arrependida de ter sido pega. Eu contei como descobri e ela sorriu. Discutimos sobre ela voltar para casa, e fiquei horrorizado e fascinado ao ouvir. Eu simplesmente não posso voltar ao jeito que as coisas eram. Estou tão presa lá há 3. Ah, ok, então ela é a vítima, certo? Ela passou 3 dias em um hotel no centro, presumivelmente apenas passando tempo com seu amante, tentando decidir se deveria voltar para casa.
A outra pessoa, a P, também estava em um relacionamento, tem um filho de 12 anos, e talvez essa bagagem fosse demais para ela. Ela voltou para casa completamente sem vida por uma semana, mal falava comigo, exigia que dormíssemos em quartos separados, afirmando que vai trabalhar nisso, mas só precisa de espaço depois de tudo pelo que passou. Ela não quer mais ver a P. Fazemos a coisa certa e começamos a terapia de casal. Na primeira sessão, nenhum detalhe adicional surge. Peço transparência, pois tenho ficado louco pesquisando sobre casos amorosos na internet. Ela apenas mantém que não pode voltar ao jeito que as coisas eram, mas de forma alguma consegue verbalizar porque nossa vida não era feliz ou satisfatória o suficiente, e o que ela quer dizer com a declaração. Felizmente para mim, o terapeuta percebe algo e pergunta incisivamente: "Você terminou o caso, certo?" Choque e espanto. Ela não tinha. Bem, eu ia ligar para ele e contar, mas ainda não fiz. À medida que começo a mergulhar lentamente na verdade escassa, ela confessa vagamente que estava com ele por pelo menos um ano antes. Isso era totalmente desconhecido para mim. Ela ainda estava feliz na cama e me manipulava com presentes. Em um ponto, ela me deu um relógio gravado na parte inferior, amando você mais a cada segundo. Ela se lembrava de me enviar mensagens e ligar quando estava fora da cidade a negócios ou se divertindo em eventos. Eventualmente, eu era apenas um mar de lágrimas, pesando minhas opções entre ir para a cadeia, simplesmente sair dessa porcaria agora ou permanecer no casamento ao qual sou tão comprometido. Eu amo essa mulher com cada grama do meu ser. Na segunda sessão, a transparência é abismal. Na verdade, minha esposa desativou o compartilhamento de localização em todos os dispositivos e mudou todas as senhas. Ah, ok, como ousarei pedir tal coisa quando ela está tão machucada? E em meio à traição, a ex-esposa pede por um relacionamento aberto, e isso resolverá tudo. Eu estou horrorizado, desesperado e em um estado mental terrível, e vergonhosamente concordo. Acredito secretamente que tudo acabou, embora esteja perdido sobre como fazer meu eu físico aceitar isso. O terapeuta a pressiona para encerrar com o AP, ainda não há notícias sobre isso, e sugere que o poliamor pode não ser saudável neste ponto do nosso relacionamento. Minha ex jura nunca mais voltar à terapia porque a terapeuta foi severa com ela. Ah, entendi, começando a perceber um padrão aqui. Choro todas as noites em soluços intensos. Essa mulher que costumava me amar e compartilhar a máxima intimidade subitamente não quer mais nada comigo. Nos cruzamos pela casa como sombras de nossos antigos eus. Grito e desabafo aleatoriamente para o mundo de vez em quando. Este é o período mais sombrio que consigo recordar em minha vida. Temos encontros sexuais, talvez como uma forma de maquiagem, mas quando terminamos, ela afirma que só precisava de alívio e que nunca nos amamos de verdade. Ah, entendi, eu achava que tínhamos um relacionamento ótimo que nunca perdeu sua faísca. Éramos íntimos no quarto também, de 2 a 4 vezes por semana sempre. Eu tomo a iniciativa, talvez seja um erro. Baixo o Tinder e saio em alguns encontros. Na verdade, conto às pessoas que sou casado e provavelmente vou me divorciar. Fui super transparente antes de encontrar essas pessoas. Uma delas me disse para ligar se eu finalizar o divórcio, porque sou um cara ótimo. A outra me levou para a cama dela. Eu gostaria de ter esperado, simplesmente porque isso deu munição e uma justificativa leve para o caso da minha ex. Chegaremos a isso em um breve momento. Estou quase terminando com esse trem maluco. No mesmo fim de semana, ela vai para uma viagem de acampamento, evidente com o AP, e me conta sobre isso em nome da transparência, mas, ao mesmo tempo, não valida nada mais que estou perguntando sobre. Foi essa situação que me fez continuar me sentindo sem valor e porque dormi com um encontro do Tinder. Até segunda-feira, eu já tive o suficiente. Surpreendentemente, ainda estou disposto a trabalhar nisso e reparar o casamento que não existe. Minha ex-mulher vai para uma viagem de negócios e, neste ponto, realmente não tenho ideia do que está acontecendo. Não há absolutamente nenhuma confiança. Eu a ligo e exijo que ela termine com esse homem, que se comprometa a me amar, que reconstrua essa confiança imediatamente, ou estou indo embora antes de você chegar em casa. Ela responde que simplesmente não tem certeza se pode fazer todas essas coisas. Não é mais um casamento, mas um desastre que precisa de uma equipe de limpeza. Enquanto ela está fora, empacoto todas as minhas coisas necessárias, pego o cachorro e me mudo para a casa de alguns amigos. Ela realmente não achou que eu faria isso. Ela me ligou chorando naquela noite, perguntando por que eu tinha movido minhas coisas. Uma viagem total à cidade louca. Eu disse a ela que ela deveria agir logo, que após quase 2 meses lidando com isso, ela precisa tomar uma decisão. Não posso mais viver com ela nessa situação, e o tempo está se esgotando rapidamente.
Eu disse a ela que, muito provavelmente, em 2 meses ou menos, eu estaria firmemente no campo do divórcio, que ela não fez nada para trabalhar ao meu lado e só fez comentários abusivos com seu egoísmo e necessidade interminável de ser validada por homens. Ela respondeu dizendo que era minha culpa por descobrir o caso. Em suas palavras, ela não estava procurando uma saída, mas teria desempenhado o papel de boa esposa pelo resto de nossas vidas se eu simplesmente não tivesse descoberto. Fiquei enjoado e quase enlouquecido pelo que ouvi ao telefone. Quem era essa pessoa com quem pensei que compartilhava minha vida, que me valorizava tão pouco que eu era um objeto descartável, ou no máximo, estava lá apenas para satisfazer seus desejos e desejos? Ela recuou e exclamou que isso poderia ser algo bom, que nós nos transformaríamos em algo novo e sairíamos juntos para encontros, animados para nos ver novamente. Se for para ser, voltaremos a ficar juntos. Sério, que diabos? Mesmo neste estado, eu sabia que os relacionamentos são algo com que se trabalha e que o amor é uma prática, e eu não estava recebendo nada disso dessa terrível casca de ser humano. Cerca de uma semana depois, tentei encontrá-la. Ela disse que queria discutir o divórcio, mas isso acabou sendo ela querendo flertar comigo e depois controlar minhas investidas. Ela dizia o quanto se importava comigo, mas se eu tentasse tocar em sua perna, ela dizia que ainda não estava pronta para isso. Desde que me mudei, ela também mudou-se loucamente e estava pagando aluguel duplo por um apartamento na cidade, a apenas algumas quadras do bar onde estávamos quando ofereci para levá-la para casa. Ela riu e disse que ficaria bem e também não estava pronta para que eu visse o novo lugar dela. Ah, ok, então, depois de ser seu marido por quase 11 anos e estarmos juntos por 20, agora eu não posso tocar em sua perna ou levá-la para casa sozinha com o cachorro no meu novo quarto alugado na casa dos meus amigos. Mordi o travesseiro com força e chorei ainda mais naquela noite do que em qualquer outra na minha vida. Não eram mais desejos desta vez, mas eu sabia que acabou de verdade. Eu sabia que a mulher que eu amava se foi. Talvez os óculos cor-de-rosa tenham sido retirados, mas eu sabia que seria do meu melhor interesse nunca mais interagir com essa pessoa e cortá-la da minha vida. Fiquei arrasado porque verdadeira e profundamente entreguei meu amor a essa pessoa, e pensei que todos esses anos tinham sido reciprocados. Atualização 1, conforme meu terapeuta e muitos aqui me disseram, eu era o lagosta na panela. Não vi as bandeiras vermelhas quando ela criticava meus amigos ou me dizia que os amigos dela me odiavam. Não vi as bandeiras vermelhas quando ela comprava roupas para mim e me exibia como um troféu. Ah, ok, bem, sou meio em forma e bonito. Não vi as bandeiras vermelhas quando ela começou a viajar incessantemente a trabalho, nem quando perguntei a ela como ela realmente se sentia e se havia algo que poderia melhorar em nosso relacionamento. Parte disso é o olhar do amor, e parte foi sua manipulação desagradável que eu não conseguia ver até agora. Nada nunca era suficiente para ela, não o meu trabalho, não a casa que possuíamos, não o trabalho que eu fazia na casa. Tudo era uma farsa que se encaixava perfeitamente com minha codependência. Eu queria consertar as coisas e ser bom o suficiente, e ela era muito capaz de causar desastres suficientes, e balançar cenouras suficientes para me manter envolvido. Não estava procurando ter o amor reciprocado, mas amá-la tanto a ponto de ser suficiente para nós dois. Com a cabeça clara, resolvi que o divórcio iria acontecer, e com a atitude louca dela, significava que eu estava preenchendo todos os papéis. Eu gostaria de encerrar esse mega desabafo aqui, mas você só viu o despertar até agora. As garras estão prestes a aparecer. Não havíamos falado em 3 semanas, e eu sentia que estava tomando as decisões certas na minha vida. Estou cercado por amigos seguindo em frente e ganhando alguma clareza. Percebi a armadilha em que estava e tomei a decisão firme de não nos reconciliarmos. Jindon, quem poderia ser? Era minha ex-esposa. Supostamente, deveríamos nos encontrar para tomar um café e discutir os documentos do divórcio. Ela me diz que não pode comparecer no horário designado, mas que eu deveria mandar mensagem para ela 2 horas depois, e poderíamos nos encontrar. Tudo bem, eu sigo o jogo, pulando por mais aros, e ao enviar a mensagem, ela me diz que está na cabana da família próxima e que eu deveria subir para a semana e ficar com ela. Ah, ok, vou apenas ignorar toda a minha integridade e a pequena quantidade de autoestima que acabei de descobrir para pular de volta na cama. De jeito nenhum que isso vai acontecer. Recuso o convite, explicando a importância de trabalhar no processo de divórcio. Ela fica desconcertada e de alguma forma meio irritada por eu não estar disposto a largar tudo na minha vida e correr para a cabana. Pergunto sobre o AP, e a resposta dela é que ele terminou com ela assim que eu saí da cena. O karma é uma criatura caprichosa, às vezes, eu acho. Finalmente, nos encontramos para tomar café, e eu levo todos os documentos. Comentários efusivos jorram dela sobre como estou bem e como estou me saindo bem.
Não, estou completamente devastado, e isso não é um jogo para mim, senhora. O que está acontecendo? Cobrimos os detalhes sobre dividir a casa, dos quais ela diz que tem direito a mais da metade. Não posso tocar nos seus 41 mil dólares, e como um compromisso, posso manter meu negócio intacto, que trabalhei muito para construir ao longo de 10 anos. Vou permanecer no seu plano de saúde durante o divórcio e vou resolver essa situação o mais rápido possível. Ao virar para sair, ela me persegue e me segue até o meu carro, murmurando sobre coisas. Girando nos calcanhares, pergunto se ela tem algo a dizer por si mesma. Desesperadamente, estou procurando por remorso, talvez um fragmento, um pedaço da pessoa que pensei que me amava. Isso brota em uma frase mais parecida com uma pergunta do que com uma resposta. Sinto muito pelo que fiz, eu retruco, sinto muito pelo que fiz. As palavras se dissipam como se libertadas pelo menor rato de igreja em Zootopia. Foi um esforço benigno que não era de remorso em ação, mas de choque pelo impacto de ser pega. De certa forma, foi útil. Me fez perceber que minhas suposições agora estavam corretas e que eu sabia onde estava. Ela não estava triste por causa do que havia feito, apenas porque me perderá como um recurso, com sua capa assoprada, e agora um homem de volta em sua vida que, em um momento, faria absolutamente qualquer coisa por ela. Foi o único pedido de desculpas que eu receberia. Ela me pergunta qual será a nossa narrativa, e eu pauso, tentando entender a pergunta. Sim, que história vamos contar, o que vamos dizer que aconteceu? Talvez que decidimos mutuamente ver outras pessoas ou algo assim. Qual é a nossa história? Ah, ok, santo céu, nossa história. Bem, você pode dizer o que quiser, mas vou contar a verdade a qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir. Isso é o que aconteceu, você partiu meu coração, traiu nosso casamento, e agora quer seu bolo. Já tive o bastante, e não preciso criar uma história para me sentir melhor comigo mesmo, ok, tchau. Eu viro e saio, e assim que cruzo a rua, um trem aparece, encerrando nossa conversa. Imediatamente, entro no meu carro e envio mensagens para toda a família dela sobre o fim do casamento e por que aconteceu. Não, sério, estamos falando de garras do Wolverine. Senti-me bem em fechar a porta, sabendo que não havia uma maneira saudável de resolver as coisas, e percebendo que não era um relacionamento saudável desde o início. Conforme o processo de divórcio tomava forma, outras tragédias começaram a acontecer no meu caminho. Fui atingido por uma verdadeira dupla explosiva bem antes do D-Day, cerca de 3 meses antes, quando minha ex-esposa estava em uma de suas viagens a trabalho ou encontros sensuais. Nossa casa foi inundada no domingo do Super Bowl. Eu fui à casa de um amigo e voltei para encontrar meio metro de água em nossa garagem. Supostamente, ela estava em Amsterdã, onde alguns escritórios estavam, mas quando liguei para contar sobre o desastre, parecia que ela estava bem ao lado. De qualquer forma, ela apenas começa a gritar para eu consertar isso. Claro, é isso que estou fazendo. Se eu fosse inteligente, teria corrido para depósito doméstico nos últimos minutos em que estavam abertos, e pegado uma bomba de esgoto para drenar a entrada. Felizmente, nossa garagem estava ligada a um porão acabado e era o ponto mais baixo da propriedade. No entanto, a água invadiu completamente a garagem e quase ultrapassou a entrada da casa. Liguei para um amigo que é arquiteto paisagista e habilidoso de várias maneiras. Enchemos sacos de areia até a meia-noite, mas a chuva recorde está nos frustrando enquanto trabalhamos. Salvamos a propriedade por alguns minutos, mas com a chuva recorde naquele ano, está prestes a transbordar. Tivemos a ideia de sifonar a água da entrada para a sala de utilidades do porão, onde fica o ralo. Pegamos mangueiras de jardim de 60 metros, e eu começo a puxar com os pulmões para drenar a água. Funciona, apesar de eu ter levado uma boca cheia de água subterrânea. Consigo um bom fluxo constante para o ralo a vários galões por minuto. A entrada da garagem não recua, mas também não transborda mais. Isso me deu algum tempo para tirar a água da panturrilha ao redor da casa usando um aspirador de pó. Eu puxo cerca de 5 galões por vez e os lanço para fora. Temos um beiral vazando e, em vez de ir para o dreno francês, está despejando na entrada. Começo a encher uma lata de lixo enorme que precisa ser esvaziada a cada 3 horas ou ela enche de água da chuva. Estou encharcado, na chuva e sem dormir por 24 horas. Quando durmo, coloco um alarme para acordar e esvaziar para garantir que nenhum dano ocorra. Na manhã seguinte, corro para depósito doméstico e pego uma bomba elétrica. Literalmente, ela salva o dia. Essa bomba pequena, de $50 ou menos, desvia mais de 3.000 galões de água em 1 hora. Em cerca de 3 horas, ela move completamente a água da entrada para a rua. Sim, quase 9.000 galões estavam acumulados na minha entrada, com a água chegando até o joelho. No mesmo dia, vou para o trabalho e vejo meu senhorio do negócio.
Ele dirige uma empresa de construção e lamenta minha situação. Imediatamente, ele chama sua equipe de desastres e envia desumidificadores industriais Casa Livre para absorver qualquer água das paredes de gesso na estrutura. Deixo esses aparelhos funcionando por alguns dias, enquanto a bomba ainda está operando na entrada quando minha ex-esposa chega em casa. Ela começa a me dizer que eu estava a estressando com essa situação e que deveria ter esperado para contar a ela quando ela voltasse. Oh, certo, pensei que você gostaria de saber sobre a possibilidade de perder a casa e quase causar $40 mil em danos potenciais. Em seguida, ela prosseguiu dizendo que a bomba na entrada é tão vergonhosa e que, se eu não a mover, ela se recusará. Lembre-se, ainda está chovendo, ainda tentando inundar a casa, e meus vizinhos até vieram oferecer ajuda. Volto para casa depois de uma consulta pela manhã e encontro a bomba movida para a garagem. Que diabos? Eventualmente, conserto as calhas e para de chover o suficiente para deixar a água recuar. Cerca de uma semana depois, pontualmente, eu pego uma gripe terrível que não consigo superar. Em um sábado de primavera comum, começo a assistir a filmes e descansar. No meio da tarde, meu peito começa a doer muito e não melhora, apesar dos medicamentos de venda livre. Eu menciono à minha ex-esposa o que está acontecendo e digo que está ficando sério. Não consegue cuidar de si mesmo? Bem, eu não vou te levar para a clínica de urgência. Vou com você, mas não vou dirigir. Está bem, vou dirigir até o hospital. Obrigado por vir comigo, isso é tão generoso da sua parte, querida. Chego ao pronto-socorro do hospital e faço todo o check-in. Quando chego, percebem que minha saturação de oxigênio caiu um pouco, mas nada alarmante. Esperamos por mais de 3 horas, e meu peito está batendo forte. Está ficando difícil respirar. Minha ex-esposa se recusa a pedir para alguém me ver, então eu tropeço até a recepção e quase caio. Eles dizem que vão cuidar de mim e me colocam numa cadeira de rodas. Finalmente, alguém vem e verifica mais sinais vitais, mas não chegam realmente à raiz do problema. Eu digo que acho que tenho pneumonia, meu peito dói, e eu não consigo respirar. Eles minimizam e dizem que provavelmente não, mas me movem para uma maca em um quarto vazio. Eu espero mais cerca de 1 hora e, nesse ponto, estou realmente confuso e mal consigo respirar. Minha ex-esposa está apenas me encarando com olhos de fúria e totalmente inútil. Literalmente, começo a gritar por ajuda, alguém me ajude várias vezes, muito para o desgosto dela. Eu não ligo, sinto que estou morrendo. Após cerca de 3 a 5 minutos disso, alguém vem, irritado por eu estar gritando, concorda em me examinar. Acontece que minha saturação de oxigênio caiu para cerca de 50%, o que é por si só ameaçador à vida, e meu sangue está quase se tornando séptico. Eu tenho pneumonia bacteriana, provavelmente desenvolvida quando engoli um pouco de água da chuva ao salvar a casa. Ela nunca me agradeceu. Na verdade, ela disse que merecia mais da metade da casa e provavelmente deveria pegar tudo. Depois de ser colocado em todos os tipos de fluidos, eles me deram um gotejamento de morfina para ajudar com as dores no peito. Com conforto, vou entrando e saindo de consciência. Quando olho de soslaio do estupor, encontro o olhar dela. Essa pessoa sem alma olha de volta com olhos que desejam que eu tivesse morrido ali mesmo. O seguro de vida seria realmente um grande benefício para essa mulher. Temos apólices de $1 milhão. Foi então que eu percebi. A grande bandeira vermelha. Eu sabia que algo estava errado, e mesmo que eu a tenha pego sem querer, comecei a fazer registros das coisas que ela dizia ou das pessoas com quem ela dizia que estava. Elas não faziam sentido, e no meu coração, eu sabia que algo estava errado. A cereja no topo do bolo foi que as rodadas de antibióticos que eu tomaria, combinadas com o estresse do divórcio, entre outras coisas, dizimaram minha flora intestinal. Eu passaria o próximo ano descobrindo que tenho supercrescimento bacteriano no intestino delgado, SIBO. Atualização 2, agora, de volta ao divórcio em andamento. Acho que o contexto dessa história é importante, porque, juntamente com as conversas anteriores, lança as bases para os eventos que aconteceriam em seguida. Em detalhes breves, vou enumerar aqui para contexto. Após nossa reunião, onde recebi a tentativa mais fraca de um pedido de desculpas na história da linguagem, e contei à família dela sobre o caso, minha ex-mulher colocou algumas coisas em movimento. Primeiro, ela fez questão de dizer a pessoas que eram conhecidos e à sua família imediata que eu era um inútil, um não contribuinte emocional e financeiro para o relacionamento. Ela disse que sempre quis ter filhos e que eu não queria, e que ela estava assustada porque eu era quase abusivo por causa disso. Eu ainda tento explicar a situação ou corto pessoas da minha vida que não ouvem o meu lado da história. A verdade é o oposto, é claro. Ela manteve por décadas que nunca quis filhos, e sempre que eu tocava no assunto, criava uma briga enorme.
A família dela tomou o lado dela, é claro, e eu perdi relacionamentos que achava que eram minha família nos últimos 20 anos. Não, só foram totalmente sem contato. Felizmente, a maioria dos nossos amigos que realmente nos conhecia abandonou e percebeu o que ela estava fazendo. Assim que minha ex-esposa ouviu sobre minhas bactérias intestinais e todos os meus problemas médicos, ela ligou para dizer que deveríamos ser amigos, e que ela se certificaria de que eu continuasse no nosso seguro através do trabalho dela. Ela pediu para nos encontrarmos novamente, e eu recusei, sabendo que ela queria reacender os sentimentos. Assim que desliguei, ela começou a forjar documentos e entregou uma carta de separação legal ao RH para me excluir rapidamente do seguro. Descobri em vários consultórios médicos que algo estava errado com minha cobertura. Tudo o que me diziam era que a apólice havia sido cancelada. Fiz o meu melhor para obter o seguro Cobra, mas eles nunca puderam ativá-lo, mesmo que eu estivesse disposto a desembolsar os $800 por mês. Foi um pesadelo pagar do próprio bolso e ligar para lá e para cá. Eu ligava para minha ex, e ela lamentava que não tinha ideia do que estava acontecendo. Eventualmente, entrei em contato com a pessoa certa no RH, e eles me disseram que não podiam configurar o Cobra, porque estavam procurando o juiz que assinou os documentos de separação legal, que minha ex enviou. Chocado, mais devastado ainda, pedi que definissem exatamente o que queriam dizer. Minha ex tinha forjado um documento judicial, assinado um nome falso onde as credenciais do juiz deveriam estar, e o enviou ao RH para me excluir ilegalmente do seguro pré-divórcio. Exclamei que nunca encontrariam o juiz e que estavam segurando um documento fraudulento. Nunca tínhamos estado juntos em tribunal ou apresentado qualquer documento legal de separação. O RH entrou em pânico como nunca se viu e retroativamente me devolveu meu seguro por todo o tempo perdido. Isso também é o motivo pelo qual eu não conseguia o seguro Cobra, porque estavam esperando por esse juiz imaginário para confirmar a legalidade de tudo. Enviei uma mensagem furioso para minha ex, dizendo que ela deveria ligar para o RH e acelerar o processo, e ela se fez de sonsa. Bem, estamos separados, só não quero fazer nada ilegal, que mentira. Nos encontramos uma semana depois, e ela me entregou os documentos do Cobra no escritório do meu advogado para encerrar, oferecendo ajuda depois do fato. Ela vendeu a casa, boa para ela, exceto que a vendeu debaixo de mim. Ela assinou meu nome em todos os documentos e nem mesmo me deu o valor final. Tive que descobrir através do meu advogado e do processo de descoberta. Sim, isso também doeu. Ela tentou atacar meu negócio e só deixou para lá porque disse que iria atrás dela, $41 mil. Em retrospectiva, eu gostaria de ter ido atrás do fundo de aposentadoria dela, que basicamente era o nosso fundo de aposentadoria, e houve conversas como eu compraria todos os mantimentos porque ela estava fazendo contribuições para o nosso futuro. Sendo autônomo, meu trabalho não tinha essa característica. Enquanto eu estava economizando para a aposentadoria, não era o mesmo que a conta dela, na qual ela tinha o privilégio de construir. Ela estava totalmente pronta para devastar meu negócio também, mas, felizmente para mim, ela era muito mesquinha para contratar um advogado, e o meu protegeu meus ativos e fez com que ela soubesse que qualquer juiz me permitiria mantê-lo e pegar seus $400 mil se eu quisesse. Até hoje, ela continua a dizer às pessoas que eu nunca quis ter filhos, e minha pobre mãe só chora com esse fato, porque ela sabe que era o contrário. Em uma tentativa adicional de provar sua narrativa ridícula, ela está agora grávida do filho do Affair. Isso mesmo, eles ainda estão juntos, mesmo que ela me tenha dito que eles tinham se separado quando nós o fizemos. Acontece que ela esperou cerca de 6 meses e depois apresentou esse cara à família como um novo namorado. Ele é um comediante amador de improvisação, mas ele trabalha em período integral, e foi assim que eles se conheceram através do trabalho dela. Descobri tudo isso porque um amigo dele me stalkeou no Facebook, e me enviou uma mensagem muito gentil dizendo que lamentava por tudo, e que eles são pessoas nojentas. Em abril, sim, 2 anos depois, vejo essas cobranças estranhas do IRS no valor de $112 mil passarem pela minha conta bancária. Os números não fazem sentido, e eu ligo para o banco e para o meu contador. Você adivinhou, minha querida ex usou minha conta corrente para pagar impostos, ops. Dou a ela 24 horas para devolver os fundos ou vou alegar cobranças fraudulentas. Em retrospectiva, eu gostaria de ter feito isso e deixado o IRS penalizá-la até a extinção. Conversamos por mensagens de texto, ela não se desculpa, é claro, e pergunta por que estou tão chateado. Isso fica realmente estúpido, e eu finalmente declaro que sei quem é o Affair, e talvez o amigo dele não devesse me contatar online. Ela não diz nada sobre essa situação, e a única resposta que recebo é: com quem você tem falado sobre tudo isso?
Apesar dessa pessoa pela qual eu tinha profundo cuidado em algum momento da minha vida, tentar invocar ira e escárnio até os limites da tolerância humana, estou aqui hoje para dizer que eu superei. Não apenas sobrevivi a tudo isso porque sou um campeão, mas também estou melhor por isso. A coisa mais óbvia é que você, o Redditor, provavelmente está tão enjoado e revoltado com essa mulher quanto eu. Seres humanos como ela não deveriam estar vivos e certamente não deveriam ter filhos. Essa jornada se tornou muito mais do que isso e me impulsionou a um novo nível de crescimento. Estou extasiado com isso. Pouco depois de começar a terapia, descobri que sou um solucionador de problemas. Eu cresci em um lar onde eu era desvalorizado, e minha esposa se encaixava perfeitamente nesse molde como uma peça de quebra-cabeça. Parecia um lar, todas as suas demandas insaciáveis e obstáculos para pular. Eu estava sempre me moldando, e tentando ser a pessoa que eu achava que a faria feliz, enquanto nunca sendo verdadeiro comigo mesmo. Claramente, essa estratégia não funcionou e me preparou para o fracasso. Estou aqui porque doava amor sem nunca se preocupar em recebê-lo em troca. Uma das lições mais difíceis que tive que aprender foi separar minhas de minha própria autoestima. Alguém aqui recentemente fez uma postagem e tudo fez sentido para mim. Eu a amei por tanto tempo, e tão verdadeiramente, que atribuí uma certa quantidade da minha própria autoestima ao nosso relacionamento. Quando isso foi cortado, eu, sem saber, senti que meu valor havia diminuído, que precisava provar a mim mesmo para minha ex, ou de alguma forma valia mais quando ela estava comigo. Que declaração trágica. Eu nem sequer conseguia colocar o dedo nisso até recentemente. Não me conhecendo, nunca aprendi a ficar confortável com meus desejos, metas e aspirações. Nunca aprendi a ficar confortável com minhas realizações e tropeços, tarde demais para essa festa. Nunca aprendi qual poderia ser meu valor para os outros, e apenas o enterrei sob a máscara de tentar ser bom o suficiente para que os outros gostassem de mim. Eu era sempre extrovertido e socialmente divertido, mas não vinha do lugar certo. Agora consigo ver os sinais de alerta em pessoas, que entendo o que trago para a mesa e o que quero neste mundo. No último ano, cresci muito em todos esses aspectos. Descobri quem são meus verdadeiros amigos e família, e estou além das palavras com o quanto os aprecio em minha vida. Conheci alguém, uma mulher incrível que tem suas prioridades no lugar certo. Nós nos amamos de uma maneira totalmente recíproca. Ela compartilha minhas realizações com orgulho e enfrenta os obstáculos ao meu lado. Ela trata a todos ao seu redor, incluindo eu, com empatia e bondade, sobre uma base de forte resolução. Sob esses valores, me sinto verdadeiramente abençoado por conhecê-la e continuar a aventura da vida com esta jovem e apaixonada mulher. Recentemente, compramos uma van de acampamento e, para o meu 40º aniversário, faremos uma viagem de carro pelo país. É tudo o que eu poderia pedir e mais, porque está cheio de nuances, que eu seria incapaz de saber pedir em meu relacionamento anterior. Eu poderia deixar um desabafo tão longo quanto este mini romance aqui, sobre todos os gestos simples e bonitos que ela me proporcionou no último ano. Meu negócio cresceu muito. Estou livre para tomar decisões sobre ele, sem medo de vergonha ou escárnio da minha parceira. Também posso me orgulhar do que criei, e posso trabalhar nele tão arduamente quanto quiser ou dar um tempo, e deixar minha equipe lidar com o dia a dia, se eu escolher. É um ótimo lugar para se estar, e muito melhor do que realmente estava alguns anos atrás, quando pensei que estava em um casamento feliz. Pela primeira vez em 30 anos, estou prestes a comemorar e aproveitar meu próprio aniversário. Parece tão pequeno quando escrevo isso, mas é um marco importante para mim, aceitar quem sou e ficar contente com isso. Se você leu tudo isso, abençoo o seu coração e a sua curiosidade, e agradeço pelo apoio que está me dando, permitindo-me compartilhar isso aberta e livremente. Não tenho certeza se este post ajudará alguém, mas me ajudou no processo catártico, de me livrar da traição causada por um monstro humano. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.